Estamos no ar aqui em mais um episódio do LPcast, hein, Bruno? Show de bola, mais um episódio aí do nosso novo podcast de Laranjal Paulista e região. É isso aí, já estamos adentrando ao mês de março, Perfeito. mês das mulheres. Hoje Exato. temos participações especiais aqui, hein? Pra lá Mas antes da especiais. gente começar o episódio de hoje, já dá para ver que a mesa está bem servida. Muito. Né? Essa porção que chegou aqui no estúdio é da Senhorita Delícia, parceira aqui do LPcast e que mais uma vez marcou presença por aqui. Exatamente. Olha, não é novidade para quem já acompanha aqui o LPcast. E a apresentação, vocês podem ver que é muito caprichada. É o tipo de comida que abre o apetite antes mesmo da gente começar a gravação. Eu já tô com a boca cheia d'água. E para quem quiser experimentar a Senhorita Delícia, ela fica na rua Guilherme Marconi, número 108, aqui no centro de Laranjal Paulista. O atendimento acontece de terça a domingo, das 18 horas à meia-noite, às vezes passa um pouquinho da meia-noite. E lembrando que na segunda-feira não abre, tá? Perfeitamente. Também tem o delivery para entregar aí no conforto do celular, entregando em Laranjal Paulista, em Jumirim e no distrito de Maristela. Para pedir é só chamar lá no WhatsApp, DDD 15 99853 3955. E olha, segue também no Instagram, tá passando na tela, ó, @SRTADelícia, para acompanhar cardápio, novidades e promoções. Então, nosso agradecimento à Senhorita Delícia pela parceria aqui no LPcast. Show de bola. E olha, Edson, vale a pena a gente destacar também, novamente, essas canecas personalizadas Verdade, aqui Olha do só. LPcast. Esse trabalho foi feito pela Malu Papelaria e Presentes e vem agregando ainda mais a identidade do nosso projeto. Com certeza. E olha, o resultado fala por si, ó. Personalização bem feita, acabamento caprichado e qualidade que realmente impressiona. É o tipo de produto ideal para presentear. Aliás, tem gente pedindo para presente, mas em breve, Bastante. né? Divulgar uma marca, assim como nós, ou eternizar um momento especial. Perfeitamente. E além dessas canecas e personalizações, a Malu Papelaria e Presentes oferece também serviço de xerox preto e colorido, impressões, plastificação e encardenação, atendendo aí estudantes, profissionais e empresas com praticidade. É isso aí. O espaço também conta com material escolar e várias opções de presentes. Tudo em um ambiente organizado e com atendimento atencioso. Perfeito. Para quem quiser conhecer, Malu Papelaria e Presentes fica na Rua Ordelli, número 16, no centro de Laranjal Paulista. E também dá para conectar lá no WhatsApp pelo DDD 15 99637 6313 e acompanhar as novidades pelo Instagram, @malupapelaria_presentes. Olha, nosso agradecimento à Malu Papelaria e Presentes por estar com a gente em mais um episódio aqui do LPcast. É isso aí. Vamos iniciar o episódio de hoje, como eu disse no Vamos lá. início, março, início do mês das mulheres, né? Exato. E ninguém melhor do que elas, as mulheres da política aqui de nossa cidade, a vice-prefeita Cláudia e a vereadora Regina Abdala. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E uma honra, Edson, Bruno, estar aqui participando. Agradeço antecipadamente o convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Opa, a honra é nossa, né? Com Aliás, certeza. a primeira dupla que vem aqui e Exato. também as primeiras mulheres. Então sejam muito bem-vindas, não somente hoje, mas também Sempre. daqui para frente. Contem com a gente para o que quiserem. E olha, já vou perguntar para vocês duas, né? Como que iniciaram o interesse na vida pública? Quem vai começar? Primeiro? Fique à vontade. Então eu vou começar até fazendo uma pergunta, Edson. Será que as pessoas dizem assim, quem teve interesse por política? Que bacana. Não, geralmente quando você pergunta, gosta de política? A pessoa já repele, né? Fala, não gosto, não tenho nada a ver com isso. E assim foi comigo. Eu sempre fui muito participativa, mesmo no município, antes de ter vida pública, né? Eu sempre participei de associações de bairro, até mesmo conselhos municipais, como cidadã comum. E um belo dia, alguém me disse, por que não entrar na política? Eu falei, jamais. Não tenho nada a ver com isso, né? E essa pessoa começou a me falar assim, bom, então observe. O que você faz no dia a dia? O que você gosta de fazer? Que meio que você vive? E aí foi que eu comecei a tomar mais atenção. Que através da política eu poderia fazer muito mais para mais pessoas. Então, o meu início na política foi dessa forma. Alguém me chamando a atenção do que eu fazia, nada mais era do que política já, né? Então, eu
iniciei nesse formato, me observando, e escolhi um partido, né? Naquele mesmo ano, ali mais ou menos 2010, por aí, eu fui convidada por vários partidos, né? E aí o que eu fiz? Eu fui ler a ideologia de cada partido. Me identifiquei com um, que é esse que eu estou hoje, o PSDB, me identifiquei com essa ideologia, e aí me filiei. Mas não fui de cara para a eleição, não. Eu comecei a tomar parte ali, frequentar as reuniões e conhecer um pouquinho mais dessa política partidariamente falando. Interessante. Regina? A minha trajetória política já é de sangue. Meu avô era muito político, aí veio meu pai, também muito político, e desde assim, muito criança, o meu pai saía fazer campanha lá no distrito de Laras, e eu saía acompanhando ele, ia junto, e fui gostando da coisa, né? E aí comecei a participar também das atividades do distrito, comecei a fazer parte de comissão de igreja, aí fui presidente de associação de bairro, aí me envolvia na escola, que já trabalhava na escola, me envolvia ali com a comunidade. E daí também partiu, as pessoas começaram, mas por que você não entra na política? Aí, quando falar entrar na política, já é uma coisa mais séria, já envolve família. E eu tive, assim, uma rejeição por parte da família, que não queria. Então, eu tive que fazer uma escolha até na época. E eu fiz a escolha da política, justamente por gostar e por ver que através da política que a gente consegue ajudar as pessoas, ajudar mais, né? Então, a minha veia política já é de família mesmo. Meu pai me apoiou muito na época que eu quis, marido não, mas enfim, eu venci e hoje meu marido é meu maior apoiador. Legal. Né? Bacana. E filhos também, né? É importante, E teve uma experiência para vocês ali no início da política que marcou, já no início? Olha, no meu caso, o que me marcou é o que foi me trazendo para essa trajetória. Depois de eu estar já no partido político, veio aquele convite. Vamos sair já para vereadora? Falei, não, estou começando agora e tudo mais. Empresta seu nome para a gente poder preencher chapa. E aí já foi o primeiro desafio. Falei, como emprestar o nome, né? Se eu tenho intenções futuramente, não é dessa forma que as pessoas vão acreditar que eu vou ser capaz de estar participando, né? Então, claro que eu não permiti naquele momento, e o que me marcou muito foi que eu comecei a perceber que quando você se dispõe, não só com a fala, mas com a ação, e o servir as pessoas, é o que faz com que a gente torne aí um diferencial. Então, me marcar a política até talvez tivesse sido de uma forma um pouco negativa, porque eu estudei ideologias partidárias, eu escolhi aquilo que eu me identificava, e ainda de cara eu tomo isso de encontrão, né? Eu falei, poxa, e agora? Eu acredito nisso e sigo, ou desisto de cara? Não. Então, fiquei ali, fui entendendo melhor o que é a política, quais são essas manobras que as pessoas costumam fazer, o que eu gostaria de seguir e as coisas que eu tive que aprender a dizer não. Então, a política, para mim, ela veio assim, eu penso que por etapa. Eu iniciei na escola, da escola eu passei para ser diretora distrital, fiz um trabalho excelente lá em Laras, depois aí eu me lancei candidata, não obtive êxito, mas, quer dizer, não obtive êxito para entrar, mas votos suficientes. Eu tive o dobro, triplo de votos de alguns que entraram. Foi uma eleição de 512 votos e ficar de fora é muito triste, né? Mas aí, depois de diretora distrital, eu consegui chegar na vereança por 2 mandatos consecutivos. Aí, em seguida, fiquei como secretária, que foi, assim, para mim, uma experiência incrível. Fui secretária da Segurança Pública, do Trânsito e responsável por toda a iluminação pública,
E foi um trabalho assim de muita confiança do prefeito, porque eu era ordenadora de despesa e coordenadora. Então, fazia as duas funções aí. Então, era assim, um voto de muita confiança, né? E, novamente, cheguei no cargo de vereadora, novamente. Foram quantos mandatos? Eu estou no meu terceiro mandato. mas por votação, por vontade do povo, eu estaria no quinto. Entendi. Não é? Esses anos todos, sei. Regina, o que mudou na sua visão política? Olha, o que mudou é que se você não trabalhar, você não consegue nada. Você tem que se doar. A política, você não vou falar, vou candidatar, não. Vou trabalhar. Você tem que trabalhar muito, você tem que se dedicar 24 horas. Eu estou na política, o meu celular é o mesmo número desde que eu entrei pela primeira vez. O meu gabinete é de portas abertas a qualquer momento que eu estou. Só eu falo, não consigo no período da manhã porque eu tenho a minha profissão. Eu separo a política, Sim. é um momento de doação, de trabalhar pelos munícipes, pela cidade. Mas a minha profissão, eu tenho que honrar ela primeiro, que eu sou professora, né? Então, o primeiro de tudo é o trabalho, depois é a política. Não deixando também, estando na escola, também a gente consegue conversar muito com as pessoas, e chega pedido para a gente toda hora. E às vezes não é nem um pedido difícil, às vezes até um conselho que aquela pessoa né, quer. Sim. E tocou o telefone, pode ser a hora que for, eu atendo, porque eu falo que ninguém procura uma pessoa no momento que não está precisando. Então, meu telefone sempre é o mesmo, procuro sempre estar nas festas, que é a hora que você tem mais contato com as pessoas. Sim. Pois é. Porque às vezes a pessoa não vai sair de lá, da zona rural, para vir até meu gabinete. Exato. Mas, se eu tenho oportunidade de estar na festa, por que não Exato. conversar com todo mundo? Então, eu gosto muito de conversar, muito de dar atenção. E o que mudou na política em mim cada vez a gente tem que ser mais solidário, né? Então, a gente fica cada vez mais preocupada com a situação. As coisas não dependem da gente na vereança, né? Enquanto secretária, você delega o que tem que fazer. Agora, quanto à vereança, você tem que pedir, né? Pede para um secretário, pede para o prefeito, então você já depende mais do executivo. Na função de secretário, você faz mais. Então, tem essa diferença aí que eu vejo que o secretariado e o legislativo. Sim, e como a senhora disse, passou pela vereança, passou também pelo secretariado. Qual que é a diferença, o aprendizado que você teve durante esses trabalhos que acabam sendo diferentes? Né? Acaba. Várias administrações, né, também. Sim, passei por várias administrações. E assim, eu sou uma pessoa muito justa. Às vezes fala, é oposição. Eu não sou oposição. Eu sou que é justo. Se tiver que chegar lá um prefeito que não é da minha situação, eu elogiar, eu vou elogiar. Sim. Se tiver que falar alguma coisa também, porque a crítica é boa porque ela ajuda a construir. Às vezes se fala alguma coisa ali, o prefeito fala, é verdade. É igual na sessão passada, eu falei de uma praça que não estava muito limpa. Quando foi no dia seguinte, o papel estava tudo limpinho. Então, quer dizer, de repente não tinha passado ninguém por ali e acaba que o vereador ajuda. Exato. Você pede, e é diferente. É a questão da legislativo, você solicita. Na secretaria, você executa. E o que você é mais assim, o secretário, ele tem uma liberdade para fazer, a não ser quando é uma coisa muito alta, de custo muito alto, aí você tem que sentar com o prefeito e chegar num acordo, né? Mas Legal. Cláudia, vice-prefeita hoje, Sim. né? Mas também já foi vereadora. Como que foi essa experiência como vereadora no Legislativo? Exatamente, eu fui vereadora por 2 mandatos, né? E essa fala da Regina é muito pertinente. Enquanto você está enquanto vereador, a nossa função é legislar, né? Criar leis, acompanhar, fiscalizar aí a atuação do executivo e buscar recursos, né? Mas o principal aí é você legislar e acompanhar essa fiscalização. Então essa experiência ela foi muito proveitosa. E qual era a minha intenção e o meu foco? Primeiro mandato,
Eu falo que eu pude começar a aprender um pouco ali, entender um pouco mais do que são as leis, quais são as regras. A gente passa a trabalhar com mais transparência para a população, porque aí você entende, você explica para ele até onde é possível, enquanto legislador, o que é o executivo. E no segundo mandato eu já tinha uma outra visão, né? A minha intenção qual era? Poxa, vamos tentar esse segundo mandato, ver se o trabalho que a gente se dispôs a fazer, ele surtiu efeito, se as pessoas conseguiram perceber, ter empatia com esse trabalho. Realmente o segundo mandato aconteceu, e aí eu já comecei a me sentir querendo mais, né? Então, no segundo mandato, eu já tinha uma coisa definida na minha cabeça, que eu não voltaria para a vereança. Eu não sabia ainda se eu teria essa oportunidade, né, de estar e também a minha intenção era ser vice-prefeita de alguma chapa. Então eu já tinha determinado isso, né? Porque eu também gosto de dar passos bem seguros, sabe? Vou testando, vou aprendendo, um passinho de cada vez. Então, nesse segundo mandato, eu já tinha definido isso. Então, eu fui me abrindo no segundo mandato para essa outra oportunidade. Fui conversando, vendo com quem isso poderia acontecer. O meu partido já sabia dessa minha intenção. Então, a gente acaba... E quando eu entrei no primeiro mandato, eu fui estudar. Eu sou professora também, pedagoga, tenho algumas especializações dentro da educação. Eu fui fazer ciências políticas, porque eu sempre estive muito preocupada em aprender da forma correta quando se trata da política. Porque, às vezes, existem algumas coisas, né, Regina, que vão nos propor, vão nos trazer, mas é interessante a gente estar ali mais ciente, né, procurando saber um pouquinho mais. Então, eu fui determinando essas coisas na minha trajetória política. Nessa caminhada, também, eu fui me envolvendo um pouco mais na parte do Estado. Então, dentro do partido, eu passei a participar também do PSDB Mulher, no estado de São Paulo. Enquanto vereadora, eu era representatividade do Legislativo do Interior. Né? Até hoje faço parte, sou presidente do PSDB Mulher no município, mas tudo nessa intenção de poder enxergar um pouco além do que o município nos mostra e as possibilidades que a gente pode chegar, né? Então, e o bacana que a gente conseguiu chegar aqui, né? Vice-prefeita hoje, mas com aquele intuito de poder ainda determinar algumas caminhadas aí na política, né? Como você citou, né, você já tinha em mente, durante o segundo mandato, partir para o executivo. Né? Sim. Como foi essa transição? Como que surgiu esse convite, essas negociações? Na verdade, eu fui um pouco surpreendida. Como o meu partido já sabia dessa minha intenção, a gente veio costurando algumas coisas para que isso acontecesse. Na época da eleição, eu fui surpreendida. Não, a gente vai tomar um outro caminho, né? E talvez seja melhor para você voltar como vereadora. Mas como eu já tinha determinado que vereadora eu não seria, eu falei, bom, e aí eu já era conhecedora do regimento interno do nosso partido. Eu já tinha ali convivência com os demais membros, eles sabiam da minha trajetória enquanto vereadora, dentro da política, todo o trabalho que a gente já desenvolvia dentro do diretório municipal. E aí eu pedi para que o partido fosse fiel ao que dizia o regulamento dele. Eu não estava ferindo a ideologia partidária e eu exigia que ali houvesse uma votação, que pudesse ser pensado nessa posição que eu havia tomado. E, para minha... Daí não era surpresa, né? Porque daí a gente já estava compartilhando, houve uma votação, eles entenderam que realmente poderia ser esse o meu momento, e aí quem não concordou foi para outros partidos, a gente... Claro que viveu a democracia. Viveu a democracia, exatamente. Viveu exatamente o que o partido prega e o que eu acreditava. E aí foi possível a minha parceria, a minha junção aí com o Valdecir, né, no momento, e deu certo. A gente tá aqui. Eu imagino que deve ter alguém que foi contra, até mesmo porque o teu nome no Legislativo era um nome forte, né? Como vereadora, sempre foi um nome, né, bem
Nas duas, tá? Sim, das duas. Eu tive o prazer de trabalhar no meu primeiro mandato junto com a Regina, né? E essa transição, eu acredito que muita gente deve ter gostado também Sim. por esse fato, né? E era uma certeza, né? Entre aspas. Como vereadora, Sim. você seria eleita. Exato. Para vice, talvez não, né? Exato. Mas como a Regina falou, eu também sou professora, sou funcionária pública no município de Tietê, que também foi uma opção minha de vida quando eu comecei a trajetória política. Eu pulei o meu município. Eu nunca prestei concurso aqui. Eu só coordenei a João 23 por um tempo, e depois, quando eu entrei na política, eu também me afastei para que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade dentro da política e tudo mais. Exato. Então, falar assim, e se não der certo? Ok, a gente volta a trabalhar. Não vive da política, né? Graças a Deus. A gente não vive da política, né? Mas a gente acabei a assim... A política é ideologia. Né? E a gente acaba aí colocando alguns pontos de trajetória para que a gente possa aí viver isso da forma que a gente acredita, né? E houve algum momento mais marcante na vida de vocês, na política, na vida pública, né? Algo que, de repente, vocês fariam diferente hoje? Olha, posso falar? Momento marcante para mim foi quando eu fui para a secretaria, que eu consegui lá para a GCM as 3 Duster, que, né, 0 quilômetro, foi para mim um acontecimento assim, importante, porque nós não tínhamos, e você colocar 3 carros zero de uma vez só Sim. Né? E também... nessa época nós conseguimos aí também, junto com o apoio do vereador, a ver que vieram as caminhonetes, que eu tive a honra de ir para São Paulo receber lá com o vereador Márcio, e eu que fui como secretária receber as caminhonetes. Também outra coisa que me enche de orgulho é o plano de carreira da guarda. Então, assim, passaram diversos secretários. Tentaram, mas não foi para frente, não vingou. Eu lutei assim, até a última hora para conseguir, e graças a Deus. Porque eu não achava justo um GCM sair na rua, arriscar a vida por um salário mínimo. Sim. Né? Então eu achava muito pouco. Não que eu acho que todos os funcionários devem ganhar mais, mas ali eu falava, arrisca a vida, meu Deus, sai e não sabe se volta bem, do jeito que saiu, pode voltar vivo, mas não sabe se vai voltar do mesmo jeito. Então a gente tem que melhorar isso. Então trabalhei muito em cima do plano de carreira, deixei outra coisa também que me orgulha, que como o pessoal lá mesmo no trânsito me falava, ninguém nunca deixou um carro zero aqui. E eu deixei uma caminhonete zero. E aí eu deixei, ainda sobrou, Cláudia, dinheiro que dava para comprar mais uma na época, 140 mil no trânsito. Mas aí optou-se para esperar virar a gestão. Aí eu não fiquei, então as coisas mudaram. Mas eu estou ainda insistindo com o Valdecir para a gente comprar esse carro. E assim, eu acho que deixei meu legado, né? Sim. Como eles mesmos falam, do plano de carreira, foi muito importante, dos carros, deixamos armas que conseguimos, uniformes novos, bastante coisa que é da função do secretário mesmo, né? Não que essas outras coisas outros secretários não tenham feito, mas o importante mesmo é o plano de carreira e os carros zeros que deixei lá. É um legado, eu acho que forte, né? Sim, e a gente teve a oportunidade de, enquanto vereador, aprovar esse plano de carreira, né? Exatamente. Então a gente acaba fortalecendo esse trabalho que foi feito ali. Teve apoio, secretário. Teve apoio muito importante da Câmara nesse momento, porque nós fizemos o projeto e lotamos a Câmara no dia e graças a Deus foi sucesso. Todos os vereadores votaram a favor, né? Então eu agradeço eles até hoje. Com certeza, Cláudia. Sim. A Regina fala sobre essa... Eu vou até colocar uma coisa a mais para ela. Eu acho que ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo dentro do município, né? Que é a Secretaria de Segurança Pública. A gestão atual, ela traz mais mulheres em secretarias também que nunca foram ocupadas por mulheres, né? Administração, meio ambiente. Então,
é muito marcante para a gente, enquanto mulher, poder participar, ter participado desses processos, e eu falo por mim também. Eu sou a primeira mulher no executivo. Então, nós nunca tivemos uma prefeita, uma vice-prefeita, né, no município. Então, fora tudo isso que eu tive a oportunidade dos seus 2 mandatos, participar de votações importantes, poder aí fazer a parte de fiscalização, alguns projetos também, como o feriado da consciência negra, que a gente vem fortalecer a igualdade racial, que é um tema muito caro para a gente também, numa cidade conservadora. Falo enquanto mulher, enquanto negra. E uma coisa assim que parece simples, mas que me tocou muito, quando a gente fala, eu sou funcionária pública também, professora, e no 20 de novembro eu fiz uma proposta diferente lá em Tietê para os alunos, né? Falei, olha gente, vamos fazer um cartaz aqui, falar de personalidades negras, mas não vale na música e não vale no esporte, porque isso é muito mais comum. Sim. Quero que vocês façam esse trabalho e venham para cá para a gente poder conversar um pouquinho, um 4º ano. E aí quando eles chegaram com a resposta, alguém trouxe a vereadora de Laranjal Paulista, Olha, que era eu. lá. Então aquilo me tocou de uma forma, e trouxe os projetos que eu já tinha trabalhado, algumas votações que tinham acontecido, e eu sempre dividi muito. Como lá eu estava atuando como professora, eu não tocava muito sobre assunto político com as crianças, e nem poderia ali dentro da sala de aula. Então quando ele traz aquilo, é porque a gente passou a ser referência para alguém. Exatamente. Né? Ainda mais quando eu falo desse assunto que é caro para a gente. É você ver um negro próximo se destacando, e que ele também pode ser um dia. Né? Que a criança pode ali se identificar e poder seguir. Então, é muito importante, enquanto mulheres ocupando esses espaços, e ter esse tipo de reconhecimento. Né? Enquanto vereança, a gente acaba trabalhando, às vezes, num nicho que a gente escolhe ali, né? Eu sempre fui mais ali, enquanto mulher mesmo, povo preto, a educação por ser professora. Então eu tinha ali, eu fui eleita com 371 votos, para o 2º mandato eu perdi só 5 votos. E saíram pessoas que me apoiaram. Eu falei, opa, então acho que os votos aumentaram, né? Mas quando você sai para o executivo, aí é outra coisa, né? Você tem que atingir muito mais. E eu saí na rua e poder perceber que as mulheres se identificavam comigo, que os negros se identificavam comigo, era uma coisa que eu não conseguia perceber, às vezes, dali na vereança, no dia a dia. Mas quando a gente saiu em campanha para o executivo, eu pude perceber essa visibilidade. Então, é muito bacana, fortalece a gente para o trabalho. Sem dúvida. E nesses tempos, né, tantos anos na carreira política, tem alguma coisa que vocês faria diferente, algo do tipo, que não que se arrepende, mas que teria feito diferente se tivesse a oportunidade, né? A gente sabe que nem tudo depende só da gente, né? Mas eu acho que eu não faria nada diferente. Mulherada também não. Eu não faria nada de diferente. Talvez eu procurasse até fazer até mais, né? Sim. Hoje, com a experiência, tanto no secretariado quanto no legislativo, talvez a gente saiba mais meios de chegar, mais caminhos. Sim. Mas acho que eu me arrependa de não ter... Não, acho que não. Fiz tudo que eu podia, trabalhei muito, então... Sim, não a minha faria nada. resposta é a mesma, e no momento, né, apesar de eu ter entrado para a vida política, ter conseguido êxito na minha primeira candidatura, na segunda, eu uso muito uma frase do Mandela que me representa, que ele fala assim, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Exatamente. Então, a experiência vale muito a pena. Vale. E é legal, hoje a gente está aqui, né, nesse bate-papo muito bacana, né, iniciando o mês das mulheres, com a Cláudia, com a Regina, vocês trabalharam juntos, isso é muito bacana. Sim. E como que vocês veem o espaço feminino na política hoje em dia? Eu acho que o espaço ainda está muito pequeno. Eu acho que teria que ter mais mulheres na política. Eu digo assim, aqui em Laranjal, nós tivemos 48 mulheres candidatas a vereadora. Só eu entrei.
Nós já tivemos uma Câmara de, acho que 4 mulheres, né, Cláudia? Sempre teve uma boa representatividade, né, em Teve uma relação à época, região. a Ivete, você e Edna Roma. a Edna, mas assim, eu digo Sueli junto, comigo. uma Câmara de 4 mulheres. Que nós falamos o nome dela agora, a Marinês. Marinês, Nessa isso. época, nós somos 4. Fomos. Então, a nossa força é muito maior na Câmara. Agora, hoje, apesar de todo o respeito que eu tenho dos 10 vereadores lá, mas se tivesse mais uma mulher comigo, seria diferente, né? Sim, com certeza. A gente vem pela caminhada mesmo da mulher, né? Nós começamos a votar em 1932. Exatamente. E nem era obrigatório. 30 anos depois que a gente consegue aí os mesmos direitos dos homens e as mesmas... Mas ainda eu digo, nós somos cota ainda. Exato. Sim. Não esqueça disso. Sim. Nós somos 30%, porque se a gente não tivesse esses 30%, Talvez a gente não estivesse lá. Talvez não estaríamos lá. Exatamente. Porque não sobraria lugar para nós. A gente ainda fala, né, Regina? E a mulher ainda tem muito medo da política. Quando você convida, ela fala, mas aí ela pensa na família, pensa aqui. Porque assim, eu sou mãe, sou profissional, sou vereadora, então você tem ali N coisas para fazer e dar conta, né? Exato. Sim. Então, aí envolve tudo isso. A mulher já pensa, às vezes a família não aceita, né? Que eu enfrentei essa barra. Então, por isso eu vejo dessa forma. Agora, não sei você. Não, é muito pertinente, porque nós, enquanto mulheres, temos muitos afazeres, como a Regina falou. Até o fato de engravidarmos. Sim. Né? Então já tem esse receio, vai entrar, vai parar, vai cuidar do bebê. Então os nossos afazeres, e a gente fica muito exposta. Né? Exatamente. Quando a mulher, de repente, a Regina saiu hoje, deixou um lanche para o marido dela, eu também. Mas às vezes o marido não aceita, né? Então ela vai ter que pôr na balança tudo isso. Mas eu digo assim, com essa trajetória nós já alcançamos muita coisa. Exatamente. Evoluiu muito. As portas estão sendo abertas. As cotas são obrigatórias, porque senão nenhum homem vai se levantar para a gente sentar. Sim. Né? Mas o que acontece? Enquanto o homem vem e faz o seu trabalho, nós precisamos provar um pouco mais. Exato. Sempre a gente tem que provar um pouco mais. Se posicionar sem Se medo. posicionar sem medo. Exato. A gente estava comentando aqui, antes da gente começar aqui o podcast, quantos lugares que nós frequentamos e que às vezes não tem mulheres. E eu fui mais longe com a Regina. No executivo, são menos mulheres. Sim. Então eu chego lá, às vezes, sou só eu a mulher do espaço. E às vezes eu chego e não tem negro nenhum. E uma mulher negra ainda no espaço, mais difícil. É mais limitado. Mais limitado. Então a gente vem aí desbravando tudo isso, mas o que a gente quer? A gente só quer ter as mesmas oportunidades. A gente não quer que ninguém saia do lugar para nos dar espaço, mas a gente quer concorrer na mesma posição, na mesma igualdade, Até né? porque a competência de vocês, mulheres, né, falando principalmente particularmente das duas, é muito maior do que muitos dos homens políticos que passaram pela cidade. A nossa visão é 360, né? A nossa visão é maior. A gente já passa, eu passando numa cidade, falo, nossa, aqui ainda não é LED. Ela já enxerga tudo. Na minha cidade já é LED, então você está mais avançado. Sim. Aí eu vejo um local lá que não está muito de acordo, a limpeza, e falo, olha, se tivesse feito assim, teria ficado melhor. Então a gente tem uma visão, a mulher tem uma visão diferente. E qual que é o conselho para mulheres interessadas, mulheres jovens, né, nessa vida pública? Eu digo que essas mulheres jovens vão estudar e que tenha empatia pelas pessoas, porque entrar na política só por entrar não vai obter sucesso, porque a política você tem que gostar de gente. E não gostar de gente só na época da campanha, né? Você tem que estar disposta a receber. Às vezes a pessoa não quer nada, ela quer um conselho, mas você tem que dar atenção para ela aquela hora. Então, o político, ele não é só na hora da campanha, ele é 24 horas, né? Exato. E essas jovens, eu admiro muito, que vão em frente, que estudem, que façam carreiras brilhantes. Fácil não é, tem que gostar. Sim, sim. Mas é importante que
que elas possam se envolver, né? Exatamente. Porque nós estamos vivendo novos tempos, novas gerações, né? E às vezes a gente fala, né, Regina? A gente ouve falar, no nosso tempo que era bom. Não, os tempos são outros. Exatamente. Então, o que é bom hoje é o que que essas jovens vivem. Então, eles precisam se envolver. Se eles querem ser agente transformador, eles têm que estar aqui. Porque senão não vai fazer a diferença. Não vai fazer a diferença. Então, precisa se envolver sim, precisa estudar, precisa entender e principalmente gostar de gente, porque às vezes a gente está no mercado, né, Regina? E alguém fala para mim assim, Cláudia, precisava tanto falar um assunto com você, eu posso marcar? Eu falo, bom, se for muito complicado, você pode marcar, mas você vai chegar lá, sou eu mesma. Quer falar já? Vamos aproveitar o embalo, a gente já conversa já. Então, gostar de pessoas, sim, respeitar as pessoas, exatamente, porque independente de hoje, a gente está com essa experiência de ter vivido os dois lados, eu enquanto vice-prefeita hoje, a minha atuação enquanto vereadora e hoje também é de muito respeito. Respeito também até a hierarquia. Hoje eu agradeço o Valdecir porque é um prefeito que me dá total liberdade de atuação. Porque ele poderia ter sido um cara que me chamou para de repente dar uma dobradinha boa com uma mulher e depois dizer para mim qual é a minha função. Função do vice-prefeito é o quê? Substituí-lo na incapacidade de não estar lá. Do contrário, ele poderia falar, fique na sua casa que tá tudo bem. Receba o seu lá e não precisa ser atuante, né? E não se meta. Exatamente. É importante então, é muito importante que essas jovens que estejam aí olhando para a política, elas tenham opinião, sim, que não emprestem os seus nomes para preencher chapa, que é o que aconteceu. Porque elas são ludibriadas, mas o partido sofre com isso depois. E tira um homem do lugar dele, às vezes. Então, elas precisam tomar conhecimento e a gente está aqui para isso, né, exatamente, Regina? Se quiser tirar dúvida, poder trocar experiência, a gente está à disposição. A gente dá todo apoio. E tem que, sim, eu acho que tem que ser mesclado. Precisa do mais com experiência, mais, né? Mais vivência de vida, às vezes, sobressai. Exatamente. E precisa do jovem, né? Hoje nós temos pessoas mais jovens. Tínhamos, vamos dizer assim, 2 mais jovens, 3, sim, né? Mas aí saiu, então ficamos lá com 2. Ainda temos. Mas é sempre bom tudo junto, misturado, né? Sai um pouco da experiência. Exatamente. Mas é muito importante, né? Você frisou que tem que gostar das pessoas. E realmente, né, a Regina citou a questão de, às vezes, vai para as festas, né? E às vezes pode ser que você nem vá para ouvir, você vai só mesmo. Né, vocês são católicas, vão para missa, vocês vão para festa de bairro, né? E aí chega lá, às vezes vem lá o munícipe reclamar, né? Vem mais para reclamar do que para agradecer, né? E tem que estar atento para ouvir também. E às vezes é uma coisa tão simples de resolver, que um simples telefonema você liga para a pessoa e já resolve. E aquela pessoa não tinha aquele acesso, não tinha aquele número e não conseguia. E às vezes a gente está batendo cabeça enquanto executor do serviço e a pessoa fala uma coisa e fala, puxa vida, não tinha pensado nisso. Vamos ver esse outro lado também. E conversando também com a população, eles trazem ideias boas, né? Trazem sugestão, e isso é importante para a gente. E a gente não pode ser mesquinho de você vir uma ideia boa de uma pessoa e falar que aquela ideia foi sua. Eu acho ridículo isso. Não é? Eu falo, conversando, surgiu isso. Vamos pôr em prática? Vamos, não é? É importante. E vocês duas já trabalharam juntas na Câmara Municipal. Como que foi esse tempo? A gente dava bem, né? Eram nós duas e a Ivete. Tinha mais uma, a Ivete. Éramos em 3. Era em 3. Era em 3. Nós não estávamos no mesmo grupo político. E existem todas essas divergências, às vezes, em relação partidária, algumas opiniões. Bloco, né? Blocos e tudo mais. Mas a gente sempre teve muito respeito. Na época do março, quando a gente reunia as mulheres, a gente fazia um trabalho conjunto. Era bacana, a gente fortalece. Nunca tivemos problemas, né, entre as mulheres. Não, de jeito nenhum. Éramos bem parceiras. Éramos cada um de um partido, mas cada uma com a sua ideologia, seguindo o seu trabalho, não teve problema, não. Eu, pelo menos, não tive. Diálogo a gente tinha bastante, né? A gente sempre gostou de conversar bastante, então é importante. Mas isso que é o bacana, né? Manter as relações, mesmo que esteja lado a lado, no legislativo,
uma no legislativo, outra no executivo, Exatamente. sempre trabalhando em prol do povo, né? Não é? Independente da ideologia, sempre certeza. trabalhando em prol do povo. Exato. Exatamente. Fomos eleitos para isso, né? Para Sim. trabalhar em prol, né? É legal também, porque além de ser uma alegria para eu recebê-las aqui nesse podcast, ao longo desses 8 anos de LP Informativo, Bruno, as duas sempre foram muito atenciosas comigo também, já participaram de entrevistas, isso é bem legal. E eu gostaria de saber o trabalho atual de vocês, né? Então, como vice-prefeita, a Regina como vereadora, já se passaram 1 ano, né? Sim, passa muito rápido, né? Passa demais. bem. Boa. Quer falar primeiro? Vamos lá. Pode falar. Para mim está sendo uma experiência muito rica, muito rica, porque tudo aquilo, esses dias uma amiga falou assim, ai amiga, às vezes eu escuto umas coisas falando de você e tal, eu te conheço, fico chateada, eu quero entrar em polêmica em redes sociais e tal, eu falei, não entra, porque você não aguenta, hein? Porque vamos conversar e aliviar. Você não era mais feliz só quando você era ou vereador ou não era nada? Eu falei, não. Ela falou, mas a problemática não é muito maior? Eu falei, é muito maior. Só que hoje, no Executivo, a gente tem a oportunidade de estar diretamente na ação. Exato. Então, você chega ali, você pode conversar, ouve o que a população está dizendo, você vai lá, bate um papo, coloca alguma outra ação para que a gente possa testar aquilo, e isso é muito bacana. E eu estou tendo, como eu já dei uma fala aqui anterior, eu estou tendo essa oportunidade de fazer isso com propriedade, né? Claro que respeitando a hierarquia como vice-prefeita, mas a gente é muito parceiro, eu e o Valdecir, e hoje eu estou afastada do meu trabalho. Eu estou plenamente como vice-prefeita para que eu possa ter tempo. Como o meu trabalho, eu tenho que bater o dedo lá. Deu horário, eu tenho que largar aqui, eu tenho que ir. Então já era uma opção minha me afastar nos 2 anos de mandato, né? Porque é uma possibilidade que a gente tem. Só que quando eles fizeram um estudo lá em Tietê, porque nunca um servidor tinha virado vice-prefeito, eu tive o direito de me afastar pelos 4 anos de mandato. Então deu exatamente no que eu gostaria, porque eles entendem o quê? Vereadora e professora, eu recebo de poderes diferentes. Sim. Vice-prefeita e professora, apesar de ser cidades diferentes, é o mesmo poder. Então eu teria que me afastar. Então casou no que eu gostaria de ter feito mesmo. Então a gente fica aí com esse tempo disponível para poder permear, entender, porque eu ainda tenho outras pretensões. Então, vamos conhecer um pouquinho de tudo. Perfeito. O importante do tempo é isso, né? O professor já não tem muito tempo de planejamento, prova, tanta coisa. Exatamente. Exato. Mas a gente também, mulher, né? Faz um monte de coisa. Exatamente, a gente dá conta, né? Exato. Qual que foi a pergunta mesmo? O trabalho de hoje em dia, né? O trabalho de hoje. Eu acho assim que o trabalho você planeja que você vai chegar na Câmara, você vai fazer isso. Aí você chega naquela trajetória lá, já mudou alguma coisa, você já muda o seu discurso. E assim, é muito... Na hora as coisas mudam, né? E para mim, assim, eu vejo que não há muitas novidades. Já estou no meu 3º mandato e a diferença é simplesmente do secretariado para a vereança, é só isso. Que eu sempre falo, o secretário delega poder, o vereador pede para ser feito. Então, a diferença é essa. Então, tem hora que é melhor ser secretário, né? E tem hora que é melhor ser vereador. Depende da situação. Então, se a gente pudesse escolher na hora. Então, os dois são bons para quem gosta de trabalhar. Exato. Muito bem. E a relação com os vereadores também? Né? Eu me dou bem com todos, né? Converso com todos, não tem de falar assim, esse é vereador da oposição, esse é assim. Não. Para mim, são todos vereadores, cada um defendendo a sua área, a sua tese lá e buscando. Eu vejo que quando a gente assume uma cadeira lá, ninguém quer sair de lá sem deixar um projeto, sem deixar um legado, de fazer um trabalho bem feito. O ano passado, eu tive um projeto meu, e até depois o Márcio pediu para assinar junto, eu autorizei,
já foi de imediato sancionado pelo prefeito, que é a alimentação para professores e funcionários na escola. Isso porque eu estou dentro da escola e às vezes eu chegava a ver alguns funcionários que perdeu óleo, que alguma coisa aconteceu, que não levava a comida e com tanta comida ali sobrando e não podia comer. Daí fizemos o projeto, foi aprovado. E hoje eu vejo que eles se alimentam, depois que as crianças terminam a refeição, eles vão e comem, e ainda sobra muito. Então, por que não, né? Exatamente. Então, esse projeto meu foi do ano passado, e foi assim, aprovamos na segunda, na sexta, o prefeito já tinha sancionado. Então, muito legal. É legal. Eu nunca gostei de política. Não? Nunca gostei, mas hoje em dia é diferente. Sempre esteve engajado. Sempre gostando, sempre esteve. Porque eu sempre estive na Câmara ali com você, sempre estava ali. Desde garotinho, a gente lembra. Desde quando eu era magrinho, mas até hoje eu acompanho ali. Eu sempre fui política, desde pequena. Então, em 2024, me lancei candidato a vereador, né? Nós estivemos em lados diferentes praticamente na eleição. Mas isso é salutar e faz bem. Sim, tem que ter, lógico, tem que ter. A eleição passou, o respeito, o diálogo, o compromisso por Laranjal continua. Eu como jornalista, vocês como vereadora, Cada um cumprindo o seu papel. Né? E eu gostaria de saber também como que é esse equilíbrio em vida pessoal. Já comentamos aqui, mas eu quero saber um pouquinho mais vida pessoal e também a vida pública de vocês, né? Eu acho que esse é o cerne de tudo. A gente já citou aqui que nós somos mãe, esposa, eu sou até avó do meu enteado, né, do teu netinho e tudo mais. Essa foi uma escolha que eu fiz para minha vida. Não foi uma escolha da minha família. Então a gente precisa ter um equilíbrio muito grande para que eles não sejam afetados. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes misturam muito as coisas e acabam atacando os nossos familiares. Exatamente. Por alguma ação que a gente precisa fazer, alguma atuação que você precisa acontecer. Por isso que eu prezo muito a transparência do seu trabalho. O que o que não é, não é, e que seja muito claro isso. Então, quando a gente fala sobre família, vida pública, eles também passam a entender que aonde nós formos, alguém vai chegar. Sim, né? Exatamente. E com o tempo eles vão se acostumando e fica tudo bem. Né? Porque a gente consegue equilibrar isso. Mas eu acho que esse é o maior desafio. Quando você consegue equilibrar isso, tudo vai. Meu marido, ele se diz apolítico, mas daí ele me acompanha em tudo. Em tudo. Então, quando é um trabalho, ele está liberado, porque ele sabe que eu vou chegar lá, vou ficar envolvida, com alguma reunião, tá tudo bem. Mas a gente sai para um evento, a gente tá junto, eu brinco com ele. Não dá para a esposa também no evento e sozinha, né? No trabalho também. Eu poupo ele de algumas coisas. Então, é muito importante isso pra gente, porque eu vou continuar morando em Laranjal. Acho que até o fim da minha vida, que é um propósito meu. Eu gosto desse município. Então a gente precisa balancear muito isso e eu acho que tem dado certo. Eles apoiam muito, sabem que eu gosto da vida pública, então eles já se adequaram em relação a isso. E a minha sorte é que a minha mãe não lida com o digital, então não fica vendo tudo. A gente leva só o que interessa. Uma pena, assim, eu sinto muito se ofende família, né? Sim. Mas, porque os políticos somos nós, não é a família, né? Então, isso é um pouco triste. E o equilíbrio, a gente tem nosso cronograma de horário, a gente vai equilibrando, o dia que filho vem, a gente já não marca nada. Exato. Então, a gente vai dando aquele jeitinho e vai resolvendo. E a família passa a entender que o nosso compromisso é político também. Exato. Que a gente tem essa obrigação com as pessoas, né? Exato. Então, acaba que no começo é um pouco mais difícil, mas depois Aí depois leva até um recadinho, conversei com tal pessoa, e ela falou que é para você ver isso lá. Exatamente. Então acaba ajudando. Acaba virando, acaba até perdendo o sobrenome. Vira a Cláudia vereadora, Cláudia vice-presidente, Exatamente. Regina vereadora, Regina da Capela. Acaba não tendo nenhum sobrenome mais. Exatamente. O que vocês, né, que passaram já pelas áreas diferentes aí do serviço público, o que
vocês mais gostam? Ah, eu adoro gente. Eu gosto demais de conversar, eu gosto demais de ouvir as pessoas. Então, para mim, hoje, essa posição é muito confortável. Porque se você não... E a gente já falou aqui várias vezes, às vezes você está simplesmente fazendo o seu trabalho, dando uma orientação, mostrando um caminho. E lá na frente se encontra alguém que te agradece por uma coisa que você nem lembra. Porque simplesmente você estava fazendo o seu trabalho. Exato. E uma coisa que as pessoas... A gente sofreu muito no começo da gestão por ainda ter muita gente... Troca o mandato, eu acho que as pessoas testam novamente. Pedidos pessoais. E aí você não atende, você é apedrejado. Hoje a gente não está sofrendo muito mais com isso. As pessoas já vão entendendo, você explica, olha, se é um bem comum para todo mundo, dá para ser feito. Mas não dá para ser feito para um. Então a gente sofreu um pouco com isso. Mas eu gosto demais de estar em contato com a população. Para mim não é difícil essa posição, porque é tranquilo, a gente age, apesar da gente deveria tomar um pouco até mais de consciência, que hoje você ocupa um outro patamar, que pra gente que não mudou, a gente acha simples, mas na visão não é. É outra coisa, né, Regina? Então a gente, na verdade, precisa até se atentar um pouco mais, porque você está se vendo da mesma forma, mas você não é visto mais da mesma forma. Às vezes fala até que a gente, ficou metido, é isso e aquilo. Não, eu vejo pessoas que não se aproximam mais da gente, porque hoje eles enxergam você no outro patamar, e aí ele acha que é você que se afastou, sabe? Exato. Mas é bacana essa vida, eu gosto. Até mesmo porque a gente que já conhece vocês, não deixa de ver vocês frequentando a missa, né, tocando na missa, né, Coral, fazendo as atividades de carnaval. rotina, Exatamente. fazendo as atividades de rotina na cidade, mesmo tendo um cargo. Né? Na verdade, o que mudou é que você assumiu um compromisso a mais. Mas eu continuo sendo a Regina de sempre, que adoro. Eu entro dentro da minha escola, eu falo bom dia para minha diretora, abraço ela, eu abraço a pessoa que está lá limpando, porque eu penso comigo, é uma engrenagem. Se faltar um, já faz falta. Então, todo mundo tem a mesma importância. Sim. Ninguém é melhor que ninguém. Eu estou tendo a oportunidade de ter o cargo. Sim. Qualquer pessoa poderia ter, né? Exato. Então, mas Deus me privilegiou, né, de chegar até aqui, só tenho a agradecer a Deus. E eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que a gente depende de todo mundo e com o nosso cargo, a gente consegue fazer muito mais amizades, que hoje a gente está aqui, mas se sair daqui, a gente tem um deputado, a gente liga, está acontecendo isso, na hora, então a gente tem essa facilidade em conversar mais com outras pessoas. Exato. Mas mudar, não, eu acho, só se alguém, como a Cláudia falou, acha que a gente mudou, mas na verdade a gente não mudou, não. Só mudamos de cargo, né? Mas mas a gente, aonde procura, eu procuro ser a mesma. Se eu deixar de cumprimentar alguém, não é por maldade, talvez por até muita preocupação na cabeça. E uma coisa que acontece, né? A vice-prefeita do município. As pessoas sabem quem eu sou. Às vezes eu não sabe quem é, né? Não conheço, né? Então você passa... Às vezes é até chato, né? Só político chegou, tem que dar a mão para todo mundo. Eu tenho hora que eu não sei bem se eu dou a mão para todo mundo, não dou, não sei. Então a gente cumprimenta as pessoas. Mas às vezes passa despercebido alguma situação nesse sentido. Às vezes você cumprimenta 2 vezes a mesma pessoa. É legal. Aliás, eu também passo por isso. Muitas pessoas acompanham meu trabalho nas redes sociais e eu não sabe, chama pelo nome. Eu não fora das câmeras eu sou diferente. Eu já não enxergo direito. Tem essa também, viu? E eu tenho medo de passar por alguém que me conhece, mas eu não conheço a pessoa e fica nessa. Agora até o Bruno, pelo famoso, também. A gente trabalha no circo também, né? Então a gente estava lá em Boituva, gente de Tapetininga falando do nosso podcast. Vocês são podcast, muito legal. Aí que a gente tem a noção da proporção da coisa, né? Porque a gente continua sendo a mesma pessoa. E o que Laranjal Paulista é para vocês? Para mim, um berço de ouro. É onde eu nasci, cresci, criei meus 2 filhos, estudei meus 2 filhos,
onde eu venci. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por tudo que Laranjal me deu, porque tudo foi através do meu trabalho que eu conquistei nessa cidade que eu amo, né? Morei vários anos em Laras, na Capela, que tem até o apelido, né? Isso. E muito me orgulha, que não vai sair de mim. E Laranjal, eu acho que é o nosso berço, né, Cláudia? É onde nós constituímos família, fizemos muitas amizades, porque ficamos muito conhecidas. O que eu falo, eu teve uma eleição que eu tive 700 votos. Quem são esses meus queridos eleitores? Quem? Eu não sei. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Já tive menos. Quem foram? Porque às vezes você fala, perdi voto. Não perdi, porque de repente eu tinha o voto da Cláudia, na minha primeira eleição. Exatamente. Ou depois ela saiu, então eu não perdi o voto dela. Ela foi procurar outros caminhos. Né? Então, é assim, é aquelas altos e baixos que dá aí. Mas que a gente procura de trabalhar muito pela cidade. Né? É exatamente isso. Laranjal é meu berço mesmo. É onde todas as tradições, a minha educação, a essência saiu daqui. Desde os avós, os meus pais. E ainda eu falo, eu moro lá na Vila Toto, vou ficar lá. Eu também vou morar lá, viu? Vai morar também, vai ter minha vizinha. Mas também não vou esquecer do Jardim Elite, onde moro hoje. Meus pais construíram a casa deles para casar, então moraram a vida toda lá, nós nascemos nessa casa, e hoje nós somos em 3 irmãs, casadas, uma mora para cima da casa da mãe, outras 2 para baixo. Então, assim, Laranjal é a minha cidade. É a cidade que eu não escolhi nascer, mas é a cidade que eu escolhi viver, é a cidade que o que eu puder colaborar, eu vou colaborar. Exatamente. E a cidade que eu quero envelhecer. Tanto é que eu me casei com uma pessoa de Tietê, mas trouxe ela para Laranjal. Mais um laranjalês. Quero envelhecer. Então você dá um título para ele. Então. Quero envelhecer aqui, porque eu gosto demais da minha cidade. Hoje a gente tem a oportunidade de sair, conhecer outros lugares, conhecer várias outras formas de viver, mas Laranjal é o meu canto mesmo. Cantinho do meu Brasil. É o cantinho do meu Brasil. E outra coisa, quero envelhecer aqui. O que eu vejo muito aqui em Laranjal, que graças a Deus não falta trabalho, não falta serviço para o povo. Sim. Só não trabalha quem não quer. Exatamente. Né? E assim, uma coisa que, quando eu fui presidente de bairro, eu coloquei, agora lembrei das costuras, né? Que as pessoas costuram muito para a fábrica, né? Bastante. Então lá nós demos o curso de costureira, bordado, crochê, tricô. Mas o que mais avançou e tirou a pessoa da falta do dinheiro foi o curso de costureira. Agradeço a dona Neuza, que dava aula gratuita lá para a nossa associação. E assim, muita gente começou a ter o seu sustento a partir desse amigos de bairro aí. Que bacana, interessante. Bom, a gente até excedeu um pouco do horário. Porque você acha que você fala, né? Mas olha... Dava para estender um pouquinho mais. Muito legal, viu? Muito legal. Uma oportunidade muito legal mesmo. Né? Você vai dar uma consideração final ou você vai fazer mais alguma pergunta? Aliás, tem a mensagem depois que elas vão deixar pra gente. Daqui a pouquinho. Viu? Mande um abraço pro Carlos e pro Dair também, né? Os homens que estão assistindo em casa. Esses homens que apoiam essas grandes mulheres. Se eles não apoiassem, também não teria... Eu quero mandar um especial pro Carlos Alberto, Carlão. Aí. Meu bem, eu te amo. Obrigada por me proporcionar tanto. Porque se ele não me desse essa abertura, talvez eu não pudesse estar aqui. Sem dúvida. Né? Então, casamento é parceria também. Exato. Então, um abraço para você, Odair, meu querido marido, que me apoia em tudo, meu braço direito, esquerdo, sempre junto comigo. Também quero mandar um abraço para o meu filho, doutor Odair, para minha filha, doutora Suraya, que é o orgulho de nossa vida, né, Odair? Então, um abraço a toda a minha família. Bacana. Bom, antes da gente encerrar o episódio de hoje, fica aqui novamente o nosso agradecimento, Bruno, à senhorita Delícia, né, pela porção que mandaram pra gente durante a gravação de hoje.
Olha, se você ficou com vontade, assim como eu tô até agora salivando, já sabe, é só passar na rua Guilherme Marconi, número 108, no centro de Laranjal Paulista, onde o atendimento é realizado de terça-feira a domingo, das 18 horas até a meia-noite, mas sempre estende um pouco mais. É isso Então, aí. Bruno, eu não comi ainda, mas vou comer e o cheiro está delicioso. Maravilhoso, é. Aproveita e comer quando eu tô falando. Nós vamos comer. É só para não ser o batom ainda. Tá. Nós vamos comer. Depois da mensagem final. Isso. Se você ficou com vontade do outro lado, assim como nós aqui, que vamos comer depois do episódio, Exato. olha, não perca tempo não, já peça pelo delivery aí na sua casa mesmo. Sim. Atende Laranjal Paulista, Jumiri, também o distrito de Maristela, chamando no WhatsApp, 15 998 53 3955. Perfeito. E não esquece de seguir também no Instagram, @SRTADelícia_. Nosso muito obrigado a Stephanie e demais funcionários aí pela parceria e confiança em mais um episódio do LPcast. Eu não ia falar rapidinho, mas aproveitar e mandar um abraço pro Eric, que tá atrás da câmera. Ele é funcionário da MWTA também, que é Exato, nossa parceira perfeito, aqui, muito né? obrigado. Tiago Moro, um abraço pra vocês também. Valeu. E um abraço aí para todos os homens que acompanham as mulheres, isso aí. né? Sim. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para o Dia das Mulheres, dia 8 de março, Pois que, por sinal, é meu aniversário. Olha só. Olha lá. Vai ter bolo. Ó, vai ter bolo, sempre tem. Então, eu quero deixar um abraço carinhoso a todas as mulheres que são guerreiras, que enfrentam tudo, que não têm medo de nada. Nós somos aí firmes, arrimam, muitas mulheres arrimam de família. Então, essas a gente tira o chapéu sempre. E também, o que eu queria falar é que esse ano nós não vamos ter a comemoração na Câmara. Não vou poder fazer, uma pena. O ano passado, eu, como a única mulher, fiz, foi um evento muito bonito, Cláudia esteve presente, e a primeira-dama também, e outras mulheres, autoridades aí. Mas esse ano não faremos, porque a Câmara está em reforma, e está trocando o telhado. Então, vai que na hora nós estamos lá fazendo e vem uma chuva e as acaba águas de que não dá março. certo, as águas de março. Então, nós optamos por não fazer, mas nós vamos aí fazer, eu vou fazer uma gravação, né, explicando. O motivo é esse. Mas aí, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, a todas as mães, a todas as batalhadoras, né, de Laranjal Paulista, as nossas parceiras, né? É isso aí. Cláudia? Como hoje nós somos convidadas aqui para falar um pouco aí da mulher e da política, eu queria deixar um recado para todas as mulheres. Participem da política. E a política não é um lugar para quem tem pressa. Sim. Ela não basta só o talento, a gente tem que ter persistência, resiliência para que a gente possa alcançar os caminhos. E o mais importante de tudo é que a gente possa fazer um trabalho onde você preserve os seus ideais e os seus valores. Porque as coisas valem a pena e dão certo quando você não abre mão da sua essência. E uma frase que é minha, que eu já usei em campanha e tudo mais, é que mulher faz diferença, mulher faz diferente. Por isso, mulher faz a diferença. Tá? Exatamente. Então, deixa essa mensagem para todas vocês. Um ótimo Dia da Mulher, porque nós sabemos que esse dia é só para marcar. Não só o aniversário da Regina, né? Mas o Dia das Mulheres, porque nosso dia é todo dia. Exato. E lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Isso aí. É, Beijo lugar para de nossas mães também, Beijo né? pra mãe, beijo pras tias também. Irmãs. Todo Beijo para todas as mulheres. Muito obrigado pela Exatamente. presença de vocês, viu? Valeu. Obrigada, Nós eu que agradeço, acho que a Cláudia também, né? Então, Sim, nós, né, nós Cláudia, agradecemos. que agradecemos pela oportunidade de poder expor um pouquinho do nosso trabalho, né? Sim. Que é muito além do que foi falado aqui. Exato, muito. sem dúvida. Porque assim, eu falo que a minha política ela é silenciosa. Então, não fico assim, né, falando, demonstrando tudo que fez. Mas é uma política acolhedora, que pelo menos eu tento fazer tudo. Então, o que eu posso para as pessoas. É isso Muito aí. obrigada.
pela oportunidade de deixar a gente mostrar um Muito pouquinho do obrigado. nosso E quando trabalho, né? quiser, pode chamar que a gente vem, né? Bem, claro. Agradeço Viu? vocês. Pode Obrigada. chamar juntas que a gente se dá bem. Legal, legal. Vamos É só fazer- ela é PSDB e eu sou PSD, mas não Pronto. briga. Tá tudo certo. É muito legal, muito bacana, né? Não só o espaço aberto, mas também por vocês, né, que são autoridades da cidade, se fazerem presente aqui. Muito obrigado por isso, viu? Com certeza, é isso aí. Como vocês viram na agenda, vamos ter mais um político semana que vem aqui. Em Não breve, vamos falar o nome. já vai chegar, em né? breve. E é esse espaço democrático que a gente Exato. propõe para todos aqui. Então, Perfeito. muito obrigado por mais um episódio. Valeu! Valeu! Valeu, valeu.